Pela misericórdia de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Quero abrir a mensagem de hoje lendo um texto que está no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1. Diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus chama o profeta Isaías e ordena, aliás, que ele proclame em alta voz contra o pecado de Israel e as iniquidades da casa de Jacó. Por que será que Deus está pedindo ao seu profeta que clame, que grite em alta voz contra o pecado do povo dele? Nós aprendemos ontem na mensagem anterior, aprendemos sobre o pecado como sendo a arma que o inimigo utiliza para prender as nações, para prender os seres humanos. A mentira, os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. E nós vamos continuar ainda mostrando a periculosidade desta prisão da seguinte maneira: o pecado apodrece a vítima por dentro. Sim, este é o objetivo de Satanás. Não sei se você já teve a experiência que eu tive algumas vezes. Na roça, com o meu pai, a gente plantava e colhia muita melancia. E muitas vezes eu escolhia aquela mais bonita para degustar. E de repente, quando eu pegava a melancia, algumas vezes aconteceu isto. Quando aproximava-me da melancia e tocava nela, ela estava podre. Bonita por fora, mas podre por dentro. Um bicho havia comido a resistência, destruído a resistência da melancia. E por causa disto ela se apodrecia facilmente, embora por fora estivesse tão bonita. Mas ao tocá-la, percebia que já estava podre. O ser humano é assim. A Bíblia diz que Deus não vê por fora, ele vê por dentro. E como é que ele nos vê por dentro? Vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver a razão porque muitos textos bíblicos ficaram escritos para o nosso aviso, para o nosso ensino. Vou repetir mais uma vez, segundo a Bíblia Sagrada, o pecado apodrece o pecador por dentro. É de dentro para fora que o pecador é apodrecido. Quero te contar um exemplo, antes de lermos o texto bíblico que diz respeito a este assunto, eu quero contar-te um exemplo que aconteceu comigo, exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, bem no comecinho do meu ministério, isso que é aí questão de mais ou menos 35, 40 anos atrás, fui mordido por uma cobra muito venenosa. Ao chegar no hospital, o médico detectou que eu tinha apenas 10% de vida. Estava praticamente morto. E quando eu me recuperei no hospital, ele me explicou sobre aquela cobra. Ele disse, fazendo uma comparação de todas as cobras venenosas, nós temos muito medo da cascavel. Mas esta que te mordeu é pior do que a cascavel. Por quê? Por causa do efeito do veneno dela no organismo do ser humano. A cascavel atinge, segundo ele dizendo para mim, atinge a visão, a pessoa cega. Mas essa que te mordeu, ela atinge o organismo. Ele diz, quando você chegou no hospital, havia uma parede em todos os seus órgãos que estava impedindo deles funcionarem. O veneno dessa cobra, ela causa uma película no organismo, no interior, e vai danificando e paralisando todos os órgãos.
Era assim que você estava quando deu entrada no hospital, segundo o que ele me disse. Mas graças ao medicamento que foi aplicado, foi restaurado. Precisava de um medicamento que reagisse de dentro para fora. E graças a Deus recuperei, fiquei bem. Mas este é um exemplo do pecado que apodrece de dentro para fora. Assim como o veneno da serpente apodrece a gente de dentro para fora, assim também o pecado apodrece a vítima, destrói a vítima de dentro para fora. Quero te chamar a atenção para um texto escrito pelo profeta Isaías, mas falado por Deus. Deus chama o profeta Isaías e pede que ele proclame esta palavra. O capítulo 1 do profeta Isaías, versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Por quê? Ele vai dizer, o verso 6, desde a planta do pé até o alto até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Que situação Deus estava vendo o seu povo, especialmente o povo de Judá. Ele estava dizendo que a sua cabeça estava doente, o seu coração estava enfermo, todo o seu corpo estava apodrecido por causa do pecado. Ele diz que da cabeça aos pés uma única ferida, inchaço, ferida mortal, não ligada com óleo. Esta foi a situação que vivemos no passado como pecadores sem Cristo. Mas esta também é a situação que milhões e milhões de pessoas vivem ainda hoje, apodrecidos por dentro. Esta é a função do pecado, apodrecer por dentro. Cabeça, coração, pensamentos estão apodrecidos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 18, ele diz que Satanás entenebreceu o pensamento e endureceu o coração do ser humano. Não é brincadeira. Quando se trata do pecado, não se está brincando, se está falando de coisa séria. Por isso que o profeta Isaías, alertado por Deus, ele disse, levanta a tua voz, clama ao povo quanto ao seu pecado e à sua transgressão. O pecado realmente tira a resistência, porque ele apodrece a pessoa por dentro. Eu quero mostrar para você um texto que está no livro de Lucas, aliás, de Marcos. Marcos, o evangelista, escreveu aquilo que o próprio Jesus havia dito. Marcos capítulo 7, nesta linha de pensamento, olha o que Jesus Cristo diz. O próprio Jesus falou dizendo, versículos 21, 22 e 23 de Marcos capítulo 7. Disse Jesus, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Se você contou, temos aqui 13 grandes males, mostrando como sendo aquilo que apodrece o pecador por dentro. E no verso 30 e 23 ele termina dizendo o seguinte, todos estes males procedem de dentro e contaminam os homens. Apodrece os homens. A nossa sociedade, embora sendo uma sociedade intelectual, uma sociedade, como disse Jesus em Apocalipse 3, rica e que de nada tem falta, lamentavelmente,
é uma sociedade apodrecida no seu todo, porque o pecado apodreceu o ser humano. E apodrece de maneira terrível, de dentro para fora. Quero mostrar para você um outro texto que está em Jeremias. O profeta Jeremias escreveu, é claro, movido pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 1. Capítulo 1 aliás, capítulo 17, antes do capítulo 1, eu quero ler o capítulo 17 de Jeremias, versículo 1. Ele diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravada ou gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Tudo estava contaminado em Judá. O pecado estava gravado no seu coração com um ponteiro de ferro. Não é difícil, ou seja, não é também diferente a nossa situação. Deus está dizendo que esta é a situação da raça humana, após o pecado ter entrado através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Satanás enlaçou todos nós através do pecado de Adão, e em Adão todos nós morremos, todos nós pecamos, porque a morte ou pecado passou a todos os homens. Ainda o capítulo 1 de Jeremias, versículo 2. Vejamos, aliás, capítulo 2, verso 22, desculpe, capítulo 1, versículo 22 do profeta Isaías. Capítulo 2, versículo 22 do profeta Isaías. Ele diz para nós o seguinte, o próprio Deus falando para nós: por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a mancha da tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Deus detecta a menor mescla de pecado na nossa vida. O profeta Abacuque disse que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Ele é santo, 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 santo. Ele é triplamente santo. Portanto, de acordo com o profeta Isaías, disse no capítulo 6 da sua profecia, que Deus é triplamente santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, Deus disse que o pecado, ainda que seja lavado com salitre, que amontoe muito sabão, ele está falando das providências que nós tomamos para salvar-nos a nós mesmos. Ele disse, não adianta. O pecado continua diante de mim na sua gravidade, na sua inteira destruição da sociedade humana. É gravíssima a situação do pecador. É gravíssima a situação da raça humana. Olha, quando eu cheguei no hospital, naquele dia, o médico constatou que eu havia alguns medicamentos que haviam usado em casa na intenção de, algum unguento, na intenção de inibir o veneno daquela serpente, daquela cobra, certo? E alguns aparatos que haviam colocado na minha perna, naquela intenção dos primeiros socorros, de evitar a disseminação do veneno da cobra. O médico disse, tire, por favor, isso aí e jogue fora. Nada disto adianta. Nada que é feito exteriormente no momento como este pode salvar a situação de alguém que é mordido por essa cobra. Nada. Absolutamente nada. Ele precisa de um medicamento que reaja na rede sanguínea, isso é, de dentro para fora e não de fora para dentro. Olha o que disse aqui Deus através do profeta Isaías, do Jeremias. Ainda que vocês amontoem sabão, ainda que vocês lavem com salitre, o pecado de vocês continua diante de mim. Não adianta, igreja, boas obras, justiça própria, não adianta fazer tudo o que se pode neste mundo para remediar a perdição e a situação de um pecador em pecado. Nada, absolutamente nada que seja externo pode te ajudar na salvação. Há quantas pessoas que ignorantemente dizem que as boas obras podem salvar, que a igreja pode salvar, que o batismo pode salvar,
que a religião pode salvar, que os dogmas religiosos podem salvar. Nada disto pode remediar a situação de um pecador em pecado. É exatamente o caso do médico quando me explicou que nada aquilo poderia me ajudar. No mesmo quarto que eu estava, no outro leito, havia um homem mordido pela mesma cobra e ele disse para mim, está vendo esse homem? A perna dele está apodrecida. Se ele recuperar disso aqui, ele vai perder a perna porque tem que amputá-la. Porque, ele disse, ele ficou lá no mato, fizeram reza sobre a perna dele, fizeram todo tipo de unguento, amarraram correia de couros ungidos, segundo eles, e tal. Infelizmente, nada disso adiantou, porque ele precisava de um medicamento que reagisse de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso, ele está praticamente com a perna comprometida. Aquele homem, infelizmente, veio a falecer, porque o mal estava dentro. Queridos, nós não precisamos de remediar, nós precisamos de prevenir. E o sangue de Cristo ainda é o único remédio que pode nos prevenir, que pode nos ajudar no momento como este, quando somos atacados pelo pecado. Não procure remediar, procure prevenir. Por isso Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e está aqui, através da sua palavra, para salvar a ti, salvar a mim, salvar a nós, se quisermos abrir o nosso coração para ele entrar. O profeta Isaías foi usado por Deus mais uma vez para escrever o seguinte. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6. Quer dizer, Deus falando através do profeta Isaías. 64, versículo 6 da sua profecia. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. Não adianta remediar. As nossas justiças, as nossas obras são como trapo da imundícia. Não remedie o pecado, não remedie a situação, previna-se. Jesus é a solução, ele é a solução, ele age de dentro para fora. Apocalipse capítulo 3, verso 20, disse Jesus, eu estou batendo a porta do coração de vocês. Se vocês abrirem a porta do coração, eu entrarei no coração de vocês, ficarei com vocês, vocês ficarão comigo. Ele age de dentro para fora. 1 João capítulo 1, verso 7, a parte B do verso, disse João, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de Pedro capítulo 1, 18 e 19, disse Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos teus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz que Jesus Cristo nos purifica corpo, alma e espírito. Portanto, a solução é Jesus. Por isso, querido, a salvação ainda continua sendo e será o maior milagre realizado por Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa compreender a gravidade do pecado, mas possa compreender também o poder do sangue de Cristo, que pode te perdoar assim que você confessá-lo como Senhor e Salvador, recebendo em seu coração, e ele agirá de dentro para fora. Ele te limpará de dentro para fora. Deus está interessado no coração e não no corpo. Se bem que ele guarda o corpo quando a alma está salva. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por estarmos aprendendo sobre a seriedade do pecado, mas sobre tudo isto, sobre o poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado, uma vez recebendo Jesus como Salvador pessoal. Pai, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos,
especialmente as pessoas que ainda não são salvas e continuam, ó Deus, em estado de apodrecimento. Que o teu Espírito Santo esteja falando aos seus corações, que a tua palavra possa estar incomodando-os, levando-os aos pés de Cristo. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado por mais uma vez você me assistir. Continue me assistindo. Na próxima mensagem nós vamos provar que o pecado, além de apodrecer, ele escraviza o ser humano. Deus te abençoe, Deus te guarde, livre, totalmente livre do poder do pecado, debaixo da graça e da misericórdia de Deus pelo seu sangue remidor. Até a próxima mensagem. Te aguardo. Deus te abençoe.